Prezados irmãos e irmãs, querida comunidade, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, a primeira leitura de hoje, ela fala para nós sobre a nossa ressurreição. É da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E a carta vai mostrar que nós todos em Jesus ressuscitaremos. Ou seja, nós todos que acreditamos de fato que Jesus ressuscitou, nele, em Jesus, nós todos ressuscitaremos. A leitura é interessante que ela mostra que Jesus voltar, ele vai ressuscitar as pessoas que já morreram. E depois ele arrebatará as pessoas que estiverem vivas. Essa é uma noção a respeito da ressurreição. E é até a noção que nós todos, ou a maioria de nós, é costume nós temos essa salvação como Jesus voltando e nos salvando. Na realidade, quando a gente morre, os teólogos, os estudiosos, os teólogos, os biblistas, eles dizem que quando a gente morre, a gente ou vai para os céus, ou vai para o reino de Deus, ou a gente fica fora do reino de Deus. Inclusive, o padre Luiz Libório, que é formado em Bíblia, é formado em psicologia, doutor em psicologia, ele diz o seguinte, que o inferno para nós humanos seria a gente ficar longe, afastado, fora da comunhão com Deus quando a gente morrer. Por quê? Porque o desejo de todos nós é a gente, depois da morte, a gente se encontrar com Deus. Deus, o nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, o inferno seria a gente morrer e a gente não ir para o céu. Ou seja, não ir para os braços do nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, o nosso julgamento, ele acontece no aqui e agora da história. O julgamento não tem julgamento final. O julgamento, ele acontece no aqui e agora da nossa história. E é importante a gente observar essas coisas, por quê? Porque quando a gente morrer, eu repito, a gente ou vai para os céus, ou a gente fica afastado da comunhão com Deus, da comunhão com Jesus. A gente não ressuscita. E é importante a gente observar que semana passada tinha uma leitura que o próprio Jesus dizia assim, quem pratica a injustiça não entra no reino de Deus. Ou seja, mesmo que a pessoa participe de missas, comungue, participe de pastorais, a pessoa pratica a injustiça, a pessoa não entra no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é sobretudo o reino da justiça, da prática da justiça. E o próprio Jesus mostra isso claramente. Inclusive no Evangelho de Mateus, Jesus é considerado o mestre da justiça. Mestre da justiça. E ele faz justiça a quem? Ele faz justiça
aos pobres, aos aleijados, aos coxos, aos cegos. As pessoas que ele dizia ontem para os mestres dos fariseus, quando eles dessem um almoço ou um jantar, eles convidassem essas pessoas, os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos. Por quê? Ele dizia assim: porque você será feliz e você receberá a recompensa dos justos. A recompensa dos justos. Ou seja, é interessante a gente observar a palavra de Deus, o que Jesus nos ensina, o que Jesus pratica, para a gente praticar o que ele praticava e a gente colocar em prática o que ele ensinava. O evangelho de hoje coloca que Jesus está na cidade onde ele nasceu, em Nazaré. E, como de costume, diz o evangelho, como de costume, no dia de sábado, ele vai para a sinagoga. E lá na sinagoga deram o livro do profeta Isaías. E ele abre o livro onde está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Ou seja, é interessante que ele pega o livro de Jesus e começa a falar justamente que ele é consagrado por Deus para proclamar o ano da graça ao Senhor para os pobres, para os oprimidos, para os marginalizados. Interessante que, continuando, e para proclamar um ano da graça do Senhor. Interessante que essa referência, um ano da graça do Senhor, significava que quando esse ano da graça do Senhor era proclamado, as pessoas, por exemplo, que tinham dívidas, todas as dívidas eram perdoadas. Todas as dívidas que as pessoas tinham contraídas eram perdoadas quando se era proclamado o ano da graça do Senhor. Depois Jesus fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E todas as pessoas na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, ele proclama o ano da graça do Senhor. Por quê? Porque ele é aquele que vem para proclamar o ano da graça ao Senhor, para livrar as pessoas, os pobres, os oprimidos, os cativos de toda marginalidade, de toda a opressão. E é interessante que as pessoas ficavam admiradas com as palavras dele, mas aí as pessoas começaram a dizer: mas ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vós repetireis o provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. É interessante que ele vai contar que o profeta Elias do tempo, que houve uma grande fome em Israel, o profeta Elias, ele não deu comida nenhuma viúva de Israel. Mas o profeta Elias, ele vai ser enviado para dar de comida à viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Depois ele disse que o profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel,
mas nenhum foi curado por Eliseu, mas sim Naamã, o sírio. Ou seja, ele quer dizer que os profetas, eles não fizeram milagres em Israel, mas fizeram milagres às pessoas que eram tidas como pagãs. Ou seja, as pessoas tidas como pagãs eram as pessoas que não faziam parte do povo judeu. Ou seja, o povo judeu, povo que morava em Israel. Aí é interessante a gente observar, Jesus falando isso, ele está dizendo, em Israel não acontece milagres, porque as pessoas não acreditaram nos profetas Elias e nem acreditaram no profeta Eliseu. E indiretamente ele está dizendo, eu não faço milagres aqui porque vocês não acreditam em mim. E aí quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos com Jesus, porque eles estavam percebendo que ele estava falando a respeito delas que não tinham fé. Os profetas Elias e Eliseu e nem tinham fé em Jesus. Então, levantaram-se e o expulsaram da cidade. E levaram para um alto monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de matá-lo. Mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ou seja, Jesus é rejeitado pelos seus, é rejeitado lá em Nazaré pelos seus, justamente porque Jesus é contra essas pessoas que, na realidade, não acreditavam nos profetas, não acreditavam na prática da justiça, não acreditavam que a prática da justiça às pessoas pobres, às pessoas marginalizadas, era o que levava as pessoas para o reino de Deus, para a vida eterna. Portanto, nós também hoje, é importante que nós tenhamos cuidado, porque as missas que a gente participa, quando a gente comunga, quando a gente reza o terço, quando a gente reza a novena, tudo isso é importante, mas tem que vir acompanhado da prática da justiça e da prática da justiça, sobretudo as pessoas, como dizia nosso saudoso Papa Francisco, em situações de vulnerabilidade, como diz o Papa Leão XIV, as pessoas pobres. Então é necessário que nós todos nos convertamos às pessoas pobres e possamos ajudá-las naquilo que estiver ao nosso alcance, porque ajudando as pessoas pobres, vendo nelas o próprio Jesus pobre, nós também vamos ter a vida eterna, vamos alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus o nosso Pai as necessidades das nossas queridas famílias e de todos os povos, raças e nações.